Fala galera, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora e hoje estou com uma convidada especial, Roberta Leite, né? Primeira vez aqui no podcast, um prazer recebê-la. Estamos gravando à noite, né? Boa noite, Roberta, como vai hoje? Tudo bem? Muito bom tê-la aqui, né? Oi, Gabi. Prazer enorme estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz quando foi feito o convite para a gente conversar aí um pouquinho de socioafetividade, né? Então, estamos aqui à véspera do terceiro jogo da Copa, né? Estávamos conversando até sobre isso, desses quase fim de ano, mas a gente consegue. Vamos nessa. Vamos, esse episódio está indo ao ar em 2023, né? Estamos falando do passado É, aí para você ouvinte. Então ainda estamos em clima de Copa do Mundo, não sei o que aconteceu, né? A gente não sabe, não dá para prever o futuro, né? Mas daqui a pouco tem jogo do Brasil ainda essa semana, né? Fim de ano. Mas estamos aqui para falar de um tema, né? Como a Roberta adiantou muito bem, socioafetividade. Né? A socioafetividade é um tema que já passou por aqui, já discuti jurisprudência sobre o tema, já falei um pouco sobre multiparentalidade, né? Com a Fernanda, fiz uma parceria, né, com a Fernanda Haddad, muito legal também. Então, quem não tiver ouvido, vale a pena escutar. Mas é um tema assim, né? Estava até conversando com a Roberta, é um tema que merece seu próprio episódio, né? Até pela importância que isso tem na atualidade, para que a gente possa abordar cada vez mais desdobramentos da socioafetividade, né? Seja pelo conceito, seja por novidades mesmo em relação ao tema, que a gente pensa em direito das famílias, das sucessões, né, especialmente, e temos materiais, enfim, para recomendar. É um tema muito rico, né, e merece, né, nada mais justo aí do que fazer um episódio sobre isso, né, e é um tema que a Roberta estuda muito, e enfim, né, vamos trazer aqui, ouvintes embarquem aqui com a gente, né, nesse tema que, sem dúvida, vai ser um episódio muito legal, né, que a gente vai trazer para vocês. Mas antes de começar, né, caso vocês não conheçam a Roberta Leite, né, minha convidada, eu vou apresentá-la aqui, né, ela é advogada, especialista em direito de família, direito do consumidor, mestre e doutoranda em Direito Civil pela UERJ, ex-analista de sistemas, autora do livro Dano Moral na Infidelidade Conjugal, outro temaço, né, que sem dúvida podemos trazer aqui também para o podcast. Né? Então, com por certeza. uma conjugalidade responsável, né? Então, o título aí, né? Dano moral na infidelidade conjugal por uma conjugalidade responsável. E também autora dos artigos Modelos de Paternidade, Maternidade e Filiação, o parentesco decorrente da socioafetividade, quando o afeto reina mais alto também, né? Então, enfim, né, temas aí que a gente vai abordar ao longo do episódio, e também direito ao esquecimento e o caso Richthofen, qual deve ser o futuro do passado, né? E também direito ao esquecimento foi o primeiro episódio aqui do podcast, né? Direito ao Poxa, que esquecimento, coincidência. né? Então, um tema excelente também que podemos trazer e novamente revisitar, né? Sem dúvida, porque são temas, né, sensacionais e vemos aqui, né, a Roberta mais aqui do que qualificada, né, para falar desse tema, né, escreve, pesquisa, enfim, né, um show aqui. E vamos falar disso, né, socioafetividade, né? Então, Roberta já apresentada, né? Então eu pensei assim, a gente fazendo aqui uma estrutura, até um roteiro, o que que a gente vai falar hoje, né? Vamos fazer uma pequena introdução sobre o tema. Qual é a importância, assim, até queria te ouvir, né? Você que estuda bastante, né? Qual a importância da socioafetividade para o direito das famílias, né? A gente pensa assim, numa nova sociedade, eu falo muito isso aqui, né? Que às vezes você pega ali o Código Civil, até o advogado, que não é da área de família, ele pega ali o Código Civil e ele vê um código que é antigo, né? Que Sim. não traduz a realidade. Então, qual a importância da gente pensar a socioafetividade para o direito das famílias hoje, assim? O que que você enxerga em suas pesquisas? Como é que você vê o tema? Esse tema, você usou uma frase bastante interessante, né? Você falou assim, o Código Civil, e é um tema novo. A verdade é que a socioafetividade, ela existe desde a filiação socioafetiva, ela existe desde todo sempre. Se nós pegarmos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o exemplo do Moisés. Moisés foi abandonado no Rio Nilo pela sua mãe e encontrado pela princesa, filha do faraó, e foi criado por ela como se filho fosse. Qualquer filme que você veja, Dez Mandamentos, né, Príncipe do Egito e tudo, vai mostrar que Moisés foi criado como faraó. Ele podia ter sido, na sucessão, o faraó do Egito, em que pese ser judeu, e os judeus estarem sendo escravizados pelo Egito. Mas como ele teve essa filiação socioafetiva, ele foi criado como se filho fosse. Outro exemplo clássico é Jesus Cristo.
Afinal de contas, Maria era virgem. José foi seu pai sócio afetivo, assumiu as funções de pai. Então, é perceptível que a socioafetividade ela vem desde os primórdios da humanidade, né? Só que a família, né, ela é uma das instituições que ela mais se transforma ao longo dos séculos, né? Ela sofre verdadeiras metamorfoses ao longo do tempo e ela provoca o direito. Por quê? O direito não consegue acompanhar essas metamorfoses. Ele não consegue, é difícil para ele estar junto com essas transformações da sociedade. A lei do divórcio vem muito depois de acontecerem várias separações. O reconhecimento das uniões homoafetivas vem depois de várias uniões homoafetivas já existirem. Então, na verdade, o direito, eu digo que ele está sempre correndo atrás da família. E a família está ali, sempre empurrando para que o direito reconheça as suas mudanças, as suas mutações, né? Então, a gente vem de um tempo, mais ou menos, né, onde era tudo com uma certeza, né, estático, firme, né? O cenário parecia, entre aspas, simples, né, controlável, previsível. A gente tem a impressão que os tempos antigos eram mais lentos, né? Sim, e você verdade. vai criando instituições muito poderosas, como a família, a igreja, onde você tem hierarquias bem definidas, né? E a família de antigamente, ela seguia aquele modelo patriarcal, onde o homem era o chefe da família, o provedor, possuía vários direitos, enquanto o restante da família apenas se submetia à vontade e às ordens desse senhor, digamos assim, né? Então, o que era protegido antigamente? Era a honra e o nome da família. Isso era o que tinha valor. Não importa se aquela família era feliz, né? A felicidade estaria ali em segundo plano, não estaria em primeiro plano. O desenvolvimento do ser humano, as suas vontades não estariam, não recebiam a devida atenção. E essa família só era formada de um único jeito, através do casamento, entre um homem e uma mulher, né? Não sendo reconhecida nenhuma outra forma de constituir família. Só que a sociedade, os fatos vão acontecendo, né? Essa submissão do indivíduo ao grupo familiar, onde ele abre mão da sua individualidade e joga conforme o jogo, vai deixando de ser uma regra, né? Porque a sociedade passa a ficar complexa, passa a ficar dinâmica, rápida, instável, e as relações afetivas vão seguindo esse mesmo caminho. Então, o que o direito tem que fazer? Tem que dar respostas a esses novos anseios. É muito comum, né? Há muito tempo, eu brinco até, inclusive, que eu falo que a minha família ela é um estudo de sociologia, porque aqui em casa a gente teve um pouco de tudo. A minha mãe tentou ser a Leila Diniz do subúrbio, porque nos anos 60 ela dizia que ela ia ser mãe independente de casamento. Ela não precisava se casar, ela ia ser mãe. E À ela frente do conhece seu tempo, né? muito à frente, por isso Muito que à eu falo, frente, é. Leila Diniz lá do Meier, lá do subúrbio, né? E ela vai e conhece meu pai, que era desquitado, à época, e 20 anos mais velho, ainda tinha isso, né? E eles vivem em união estável. Meu pai e minha mãe nunca se casaram, Tá nunca vendo se só? casaram. E eu, como uma criança dos anos 70, tive aquelas crises, cadê as fotos do casamento? Né? Então, a minha família, ela vem de uma união estável, ela não vem de um casamento. E durante muito tempo, se nós formos pensar, antes da Constituição de 88, eu e meu irmão seríamos, entre aspas, bastardos, uma vez que a minha família não era Pois é, né? reconhecida pelo Classificava-se direito. alguns filhos como legítimos, né? Ilegítimos, existia. Nós seríamos ilegítimos, É, uma vez que nós ilegítimos, não né? viemos Filhos de um ilegítimos, casamento. né? Instituição familiar ali não, né? Não tem legitimidade para estar aqui, né? Imagina só. E é verdade, não foi verdade. Não, É, as uniões estáveis eram uniões de fato que nunca deixaram de acontecer. Né? sim, sempre, sempre aconteceram, exatamente. As pessoas, para dar alguma legitimidade àquela união, o que elas faziam? Elas iam para o Uruguai, salvo engano, onde era permitido um segundo casamento. Então, o desquitado podia casar no Uruguai. Quem tinha dinheiro pegava o avião e ia casar no Uruguai. E aí trazia a certidão de casamento uruguaia para cá. Então, foi necessário que o direito mudasse essa visão dele para reconhecer esse tipo de família. E, além disso, né, o que aconteceu? Né?
esse indivíduo ele passa a ter muito mais proteção do que essa família tradicional patriarcal formada pelo casamento de homem e mulher, né? Sim, sem dúvida. O indivíduo, né? Ele passa a ser o centro da atenção, né? A professora Celina de Moraes, ela costuma dizer que essa pluralidade de entidades familiares, ela mostra o seu dinamismo como organismos ativos e vivos, né? E que estão em constante mudança. Como essas novas famílias, que são chamadas famílias mosaicos, ou, na linguagem popular, o meu, o seu e os nossos, né? Criam-se vínculos. Então, um pai viúvo conhece uma mãe divorciada e passam a viver juntos. E ele tem os filhos dele e ela tem os filhos dela. E essas crianças são criadas juntas e tratam-se como uma família. Muitas vezes a criança chama aquele homem de pai e aquela mulher de mãe. E aquela pessoa é quem tem o cuidado. E aí é importante a gente separar o que é amor e o que juridicamente é reconhecido como afeto, né? Sim, o ponto é central aqui, né? A gente pensar, a gente Exatamente. vai falar do princípio, né, da afetividade, e muito se escreve sobre isso, inclusive, né, você, né, já até se debruçou sobre esse tema, né, a gente conversou, e eu acho interessante destacar no primeiro momento o contexto em que se insere, a gente está pensando hoje, né? Vamos pensar hoje, a gente fez essa retrospectiva aí histórica, mas pensando no hoje, né, a socioafetividade, né, o afeto, ele é primordial, né? A gente fala aqui, a gente está num contexto de família democrática, né, de pluralidade de entidades familiares, a Constituição, né, se você, o ouvinte aí, especialmente quem não é da área, né, vai até a Constituição, a gente tem vários modelos familiares. Ah, mas qual é a família? Ah, não tem um padrão. Não tem um modelo que é melhor ou pior, que vai ser mais protegido ou menos protegido, não tem o filho ilegítimo. Né? Então, como você muito Isso. bem colocou, né? Não Maria tem mais Celina fala hierarquia. isso. Exatamente. Não tem mais Exatamente. uma hierarquia, porque a Não família de existe casamento hierarquia. é União uma estável família e melhor. casamento, né? Exatamente. A Exatamente. gente não tem mais uma hierarquia. Né? Então, é Não. interessante trazer o ouvinte para hoje em dia, né? Isso tudo caiu por terra, né? Felizmente, a gente vê muitas mudanças. E o direito, nesse contexto, ele tem um papel fundamental, porque ele vai trazer o que a gente precisa. Se não na lei, especificamente, uma resposta jurisprudencial, num caso concreto, uma decisão. Né? Que muitas vezes, quando a gente fala em direito das famílias, as decisões chegam muito antes da própria lei. Né? Sim, Então é sim. interessante a gente trazer isso aqui para os ouvintes. E claro, né, chegando aí, falamos, né, um pouco, vamos falar de afeto, da socioafetividade, do princípio da afetividade, mas pensar também no dever de cuidado, né? E a gente até conversou um pouco sobre o dever de cuidado dentro da estrutura familiar e o dever de cuidado que é, inclusive, um dos fundamentos aí para a gente pensar em abandono afetivo, né? Que foi um tema aí do episódio do podcast também. Mas vamos pensar, né? Como é que seria para a gente pensar no princípio aí da afetividade, a questão do afeto versus o cuidado, né? Como é que a gente poderia ilustrar isso para o ouvinte? Assim, é importante a gente mostrar para o ouvinte, né? Explicar para o ouvinte o seguinte: o amor, ele não é obrigatório, o cuidado, sim. E a frase não é minha, é da ministra Nancy. E o que ela quis dizer com isso? E ela foi muito feliz nessa definição. Você não é obrigado a amar ninguém. Você não pode ser obrigado a amar ninguém. E eu digo mais: você não pode amar aquilo que você não conhece. Quando um pai ou uma mãe abandona uma criança, ela não ama aquela criança. Não é porque ela não gosta daquela criança, é porque ela simplesmente não conhece a criança. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Né? Então, o amor não é obrigatório, mas o cuidado é, principalmente com uma criança. Por quê? A criança, você demonstra esse cuidado, né, através de atenção que você dá àquela criança. Quando você sustenta, eu não estou falando financeiramente, estou falando emocionalmente aquela criança. Você se desdobra em cuidados com aquela criança. Você vai às reuniões escolares, você se preocupa em estudar com aquela criança, você alimenta aquela criança, eu estou falando de alimento de comida mesmo, né? Você alimenta aquela criança, quando a criança está doente, é você que vai lá e dá o beijo. A criança se machucou, caiu do balanço, você vai lá dar aquele beijinho para a criança se sentir acolhida. Né? Ela tem aquele sentimento de pertencimento. Então, o cuidado é basicamente isso.
é você ver a pessoa. O professor Conrado, ele fala que é a alteridade, né? É você ver o outro, você se preocupar com o outro. Sim, e uma empatia, talvez, até dentro da relação familiar, né? E até essa questão da hierarquia, não só entre modelos familiares, mas hoje em dia até entre pais e filhos, é algo que não há tanto, Não né? Existe existe ali uma mais comunhão, pois é. uma E isso é comunhão de uma fundamental. E vida. o dever de cuidado, ele se estrutura dentro dessa comunhão, né? Exatamente, dentro dessa importância do indivíduo, de você Sim, estar exatamente. preocupado com o desenvolvimento dele, porque a primeira entidade que você vai fazer parte é a família. E família, assim, eu estou falando lato sensu, não importa se é a família mãe com seu filho, não importa se é a família pai com seu filho, não importa se é a família avó com seu neto, é aquela pessoa que está cuidando de você, que está lhe dando afeto. Não necessariamente, não, a gente não pode, a gente precisa separar esses conceitos de afeto e de amor. Né? O afeto ele está muito mais voltado ao cuidado, ao você ter cuidado com aquele outro ser que faz parte da sua família. E daí que vem a questão da filiação socioafetiva, porque as pessoas se reconhecem como pai e filho, como mãe e filho, como avô e neto. Né? Ela é tratada dentro daquele contexto familiar como se filho fosse. Ela é inserida ali e tratada, porque nem todos os casos de família recomposta vão ser necessariamente reconhecidos como filiação socioafetiva. Porque se a gente chegar nesse ponto, as pessoas não vão querer namorar mais. As pessoas Sim, não é vão um querer passo reconstruir novas adiante já, né? famílias. Já é um outro momento. Entendeu? Porque, como dizia o tio do Homem-Aranha, né? O tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade, né? No direito, especialmente, nesse contexto familiar, né? Exatamente. A gente não Entendeu? Então, pode deixar de levar em consideração, né? parece ser uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito séria. Até porque, dada essa dinamicidade das famílias, muitas vezes as famílias há uma união entre as pessoas, união estável, casamento, seja lá o que for, as pessoas se separam por N motivos, porque atualmente não são mais obrigadas a viver até que a morte os separe, recompõem novos arranjos familiares, separam-se novamente, recompõem-se em novos arranjos familiares, separam. Como é que vai ficar a cabeça dessa É um criança? movimento, é tudo muito dinâmico, né? E eu achei muito interessante na sua fala e ressaltar mais uma vez, né, para o ouvinte, essa questão do dever de cuidado ligado à socioafetividade, né? O que a gente está falando aqui não é o amor, né? Ninguém é obrigado a amar, né? Então, quando a gente pensa aqui em dever de cuidado, especialmente em direito das famílias e quando a gente pensa na realização do indivíduo, o indivíduo ali no centro, o dever de cuidado ele aparece como primordial mesmo, né? E é um dever de Uhum. cuidado não só a gente pensando assim na infância, né, em crianças, adolescentes, né? Mas também ao final da vida, né? Então, ali dos filhos com seus pais, né, já idosos. Então, o dever de cuidado, ele é fundamento para o abandono afetivo, né, por exemplo, também em relação ao idoso. Então, o cuidado é muito importante. E o cuidado, ele é um dos fundamentos da responsabilidade civil nesse contexto do direito das famílias. Porque justamente pelo fato de a gente ter a família democrática, de ter o indivíduo ali, a realização dele em primeiro lugar, existe esse dever fundamental de que aquela pessoa seja cuidada, né? Então, aqui a gente não está discutindo muito, né, quando a gente fala em dever de cuidado, o sentimento, mas sim você estar ali e cuidar daquela pessoa, né? Então, a gente sabe de todas as responsabilidades que vêm aí, que são provenientes disso. E aí, já entrando, né, acho que em mais desdobramentos concretos sobre o tema, né, já até foi objeto aqui de um episódio da multiparentalidade, mas pensando, né, na multiparentalidade, né, porque justamente como você falou, seria um degrau adiante, né? A gente tem ali uma situação de uma família recomposta, aí uma família mosaico, mas a gente ainda não pode falar de multiparentalidade. Multiparentalidade já é um passo aí adiante, né? E você, até quando a gente estava conversando sobre o episódio, né, os pontos que a gente ia trazer aqui para os ouvintes, você até falou, nossa, eu tenho, né, um caso, eu queria comparar, na verdade, a multiparentalidade com a adoção unilateral, porque antigamente, né, até pouco tempo atrás, não se falava tanto em multiparentalidade como agora.
Não era um sim. assunto assim tão forte, digamos assim. Então, como é que a gente poderia, né, definir a multiparentalidade e fazer até esse contraponto aí com a adoção unilateral, que na verdade era, é, via de regra, talvez assim, mais comum, podemos dizer assim, né, antigamente. É, para você reconhecer a filiação socioafetiva, a gente, quer dizer, para falar da multiparentalidade e o reconhecimento da filiação socioafetiva, a gente precisa dar só um passinho atrás, como eu estava falando. Né? Como é que você reconhece a filiação socioafetiva? É muito parecido com os requisitos da união estável. Né? Você tem que ter a fama, né? O que é a fama? É você apresentar aquela pessoa como seu filho e aquela pessoa te apresentar, aquela pessoa que você apresenta como filho também reconhecer você como pai perante a sociedade. Então, foi o que eu falei, é a pessoa que vai às festinhas e ela fala, olha, esse aqui é o meu pai, vim buscar meu filho. Né? Então, a sociedade reconhece aquela relação de pai e filho, de mãe e filho. Né? Você também tem a questão do nome, né? Que muitas vezes você vai usar o nome da família. Tá? Então, o reconhecimento hoje, juridicamente falando, da filiação socioafetiva, se dá quando você pode colocar o nome deste pai ou desta mãe na sua identidade, na sua certidão de nascimento. E aí vem a questão da multiparentalidade, porque você pode ter na certidão de nascimento, na sua identidade, 2 pais e 2 mães. Aquela história de ter só um pai e uma mãe não necessariamente é a regra. Então, uma mãe que se torna viúva e casa novamente com a criança, e aquela pessoa cria aquela criança como se filho fosse. Se quiser, pode chegar lá no registro civil, se todos concordarem. A criança, salvo engano, a partir de 12 anos, ela pode dar concordância, então você pode fazer isso, É inclusive, em importante, né, cartório. escutar a criança, sim, é. Isso, inclusive você faz isso em cartório, não há mais necessidade de uma ação judicial a partir de uma certa idade. E o pai, se concordar, na mesma hora é alterado a certidão de nascimento e a sua identidade. Então, passa a constar o nome de 2 pais e você com uma mãe só. E aí, qual seria a diferença da adoção unilateral para a multiparentalidade? Na multiparentalidade, você mantém os vínculos. Por isso que eu falei, você fica com o nome de 2 pais e o nome de 2 mães. Só que, por enquanto, estamos nesse limite, só 2 pais e só 2 mães. Tá? Os vínculos são mantidos. Aquela pessoa que era o seu pai biológico não deixa de ser o seu pai na certidão. Ela continua sendo seu pai. Aquela pessoa, sua mãe biológica, vai ser mantido o nome dela na sua certidão. Na adoção unilateral, não. Os vínculos são retirados. Então, sai o nome do pai ou da mãe anterior e vai entrar o nome do pai ou da mãe. E a adoção unilateral precisa que seja feita através de uma ação judicial. Se for menor, vai ser ouvido o Ministério Público, havendo concordância do pai ou da mãe biológico que vai ser retirado da certidão. É um procedimento mais fácil, mas ele também tem que ser ouvido, porque muitas vezes ele pode se opor, né, a essa retirada, se for vivo, por exemplo, ele pode dizer que não concorda, e você vai ter que mostrar os fatos, né, por que você está querendo a retirada daquele nome, muitas vezes por um abandono afetivo, que você comprova existir, né, para que seja efetuada essa troca. Mas aí os vínculos são cortados, não há que se falar mais em alimentos, não há que se falar mais em direitos sucessórios, nada disso. Foi o que eu falei para você que aconteceu aqui na minha casa. Como eu falei lá na Sim, introdução, a minha família é um exemplo enorme muitos de exemplos, é vínculo de riquíssimo família. aqui, né? A gente pode ficar, É, conversando. porque a minha filha mais velha, ela virou-se para, na época, o meu companheiro com 5 aninhos e falou, posso te chamar de pai? Aí ele falou, pode. Então agora em diante eu sou sua filha? Aí ele falou, é. Então nós somos pai e filha? Aí ele falou, somos, para sempre. Aí ele falou, para sempre. E a partir dali ela só chama ele de pai e ele só chama ela de filha. Até que chegou um momento que nós resolvemos, para facilitar as coisas, não se falava em filiação socioafetiva, porque isso já tem
mais de 15 anos que nós fizemos. Talvez também tenhamos sido um dos primeiros casos de adoção unilateral com o pai biológico vivo, se não o primeiro aqui no Rio de Janeiro, porque as pessoas não conheciam muito bem isso. Exatamente. Não A havia gente esse entrou com o conhecimento. pedido foi deferido e na hora foi retirado o nome do pai biológico da certidão de nascimento e incorporado o nome do pai, na verdade, o sócio efetivo, na certidão de nascimento. Mas nós optamos Exatamente. pela adoção unilateral. Esse caso é muito interessante que você faz essa distinção, né, perfeitamente, até para o ouvinte, né, entender direitinho. Que, na verdade, o que marca aí essa diferença, né, principal aí seria essa ruptura dos vínculos mesmo. E a multiparentalidade, ela dá essa possibilidade dessa coexistência, de você ter ali os pais biológicos e socioafetivos, né? Então, no fundo, é uma evolução a gente pensar nesse tema, né? Então, e que até pouco tempo, né, era uma questão que pensava assim, adoção unilateral, e a gente vê que é um procedimento já bastante diferente, em que a gente precisa de uma ação, a gente precisa, né, do ponto de vista até probatório, enfim, argumentativo, é uma via muito mais complicada, né? Então, a multiparentalidade você pode fazer pela via extrajudicial em determinados casos, né? Então, É mostra menos burocrática, né? essa Sim, com evolução do certeza. instituto, né? Essa evolução do instituto, que é bastante positivo. E eu queria até trazer um tema que eu já falei rapidamente sobre isso quando eu falei de adoção de idosos, né? Porque a socioafetividade, ela também, né, no direito das famílias, né, especialmente, mas pensando agora na proteção do idoso, eu trouxe um episódio aqui quando eu falei de adoção de idosos, né, também a gente pode chamar de senexão. É bastante interessante, porque eu falei, né, expliquei direitinho como é que funciona no episódio. Na verdade, você colocar ali o idoso, né, num lar substituto, né, e é um instituto que é baseado na socioafetividade. Mas é interessante porque aqui é uma nova concepção, né, se é que a gente pode chamar de nova concepção da socioafetividade, que não estaria ligada à filiação. Então é legal porque a gente acabou de ver um exemplo aqui em que a socioafetividade, né, na multiparentalidade, né, imaginemos, ela gera um vínculo ali que a gente, né, de filiação, semelhante à adoção, porém mais completo do que a adoção, né, podemos colocar aí, porque não existe essa perda, essa ruptura, né? Então, é um reconhecimento até positivo, né, que agrega ali para aquela pessoa, né? Então, que teria sido exatamente o seu caso, né? O que aconteceu na sua família, caso, né, as pessoas pensassem, né, já dessa forma naquele momento, versus uma situação em que a socioafetividade ela não está ligada à filiação. E aí mostra o quanto é importante a gente pensar no afeto enquanto princípio mesmo norteador, né? Porque não necessariamente só, mas é só quando tem filiação, só quando a criança é pequena. Não, Não de forma necessariamente. alguma. A gente tem milhares, né, de situações que a gente pode pegar aqui, como a gente pode pensar o afeto, né? Não é à toa que estuda-se o afeto, que estuda-se o princípio, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, né? A gente trouxe aqui algumas questões, né, para destacar, mas, por exemplo, a responsabilidade civil nas relações familiares, né, fundamentada ali no afeto, né? Por exemplo, em dever de cuidado, quando a gente fala em abandono afetivo, a gente pode falar em direito sucessório, obrigação alimentar, né? Até mesmo direito previdenciário. Eu até queria te perguntar, você quer, eu acho interessante a gente destacar para o ouvinte, né, que o afeto ele não se esgota assim, eu acho que pode causar a impressão de que ele se esgota de repente ali na relação familiar, mas não é verdade, né? Na verdade, esse ponto que você tocou é bastante interessante, porque, até onde eu saiba, não chegou questões de obrigações alimentares em multiparentalidade, em relações socioafetivas. E vai ser uma coisa que a gente vai realmente ter que se debruçar. Por quê? Uma vez que você assumiu uma responsabilidade parental, digamos assim, né, de cuidar do outro, você muito provavelmente vai ter também a obrigação de alimentos. E lembrando que a obrigação de alimentos, tanto do pai para o filho, quanto, eventualmente, do filho para o pai. Sim, ao fim Porque a da gente vida, costuma sempre lembrar só do pai e mãe, lembrando também da mãe para o filho, muitas vezes, Sim, né? claro. E também do filho com a mãe, porque a gente esquece que os pais, se não tiverem como subsistir e os filhos tiverem como prover, eles podem ser obrigados a pagar alimentos para os pais. É incomum? É incomum.
mas a possibilidade existe. Então, no caso do reconhecimento da socioafetividade com a multiparentalidade, mais é mais. Porque a criança ou a pessoa, vamos chamar de pessoa, né, que necessite, por exemplo, de alimentos, ela não tem só um pai ou uma mãe, ou um pai e uma mãe. Ela tem dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, dois pais e duas mães, a quem ela pode propor ação de alimentos. Eu ainda, confesso a você, ainda não vi, mas se nós formos seguir... Na teoria, né, a Na gente pode teoria, destacar, pode. sim, pensando em obrigação alimentar, né? Inclusive, quando a gente Exatamente. entra com uma ação, né, pedindo alimentos, você coloca ali a certidão, né, um documento ali, então, E uma vez comprova o vínculo. uma vez que haja comprovação do vínculo, né? A gente está falando aqui no plano da Exatamente. teoria, claro, né? A gente não tem um grande Exatamente. precedente sobre a questão, mas no campo teórico É entende-se pela possível, possibilidade, é é possível, possível. entende-se pela E como a gente estava possibilidade. falando, não existe grau de hierarquia. Não tem Sim, o pai exatamente, não há biológico, não hierarquia. tem prioridade sobre o pai socioafetivo. Não, não existe graus, não existem graus de hierarquia. E no direito sucessório também, a questão vai pelo mesmo caminho. Eu queria contar para você, não sei se quando a gente conversou da primeira vez eu falei, veio uma moça para mim que a mãe já tinha morrido há mais de 20 anos e ela o tempo inteiro continuou cuidando durante 20 anos do padrasto. Ela já era adulta, o padrasto já era um senhor idoso, o padrasto já tinha 60, ela já tinha 40, e ela continuou convivendo com ele até mais ou menos 80 anos. Ela todo dia na casa para saber como ele estava, comprava os remédios que ele precisava, deixava Tá comida aí para o ele, cuidado, né? o cuidado. Materializado. Exemplo Exatamente, melhor do que esse, né? exatamente. Só que ele ficou em coma e ela continuou cuidando dele. Ele não tinha filhos. E essa companheira, que era a mãe dela, faleceu antes dele, ele não tinha herdeiros. Quando ele entrou em coma, vem um sobrinho e expulsa ela da casa. E ele falece. E ela me perguntou: o que é que eu faço? Aí eu falei: você pode pedir um reconhecimento de filiação socioafetiva pós-mortem. É fácil? Eu falei: nada é fácil. Mas você tem todos os dados, você tem todo um elemento probatório para demonstrar para o juiz que você e ele tinham uma relação de pai e filho, né? De pai e filha, socioafetiva. E você, se for reconhecido, o primeiro passo é reconhecer essa filiação. Para aí sim, um segundo passo, reconhecer o seu direito sucessório. Entendeu? Mas também é possível. Eu acredito que, mesmo sendo pós-morte, porque é o que a gente falou lá no início, a filiação socioafetiva ou aquele filho de criação sempre existiu. Sim. Mas como você, para contextualizar, para você comprovar a união estável, você precisa das provas concretas, né? Você precisa de testemunhas que aquela pessoa ia buscar nas festinhas. Você precisa de testemunha que essa senhora cuidava deste senhor, não como cuidadora, mas como filha. Havia ali não uma relação profissional, e sim uma relação de afeto, de cuidado. Porque a gente Sim, fala tanto do cuidado, evidentemente. cuidado, tem que tomar cuidado com essa história das cuidadoras, porque ultimamente tem muita cuidadora, nada contra as cuidadoras, mas pedindo reconhecimento de união estável com idoso. Isso está se tornando uma situação muito séria, porque cuidado tem, mas é a profissão dela. Né? Exatamente, a gente tem que saber diferenciar, e isso, sem dúvida, é um desafio muito É grande, um né? desafio enorme, é um desafio enorme. E ainda dentro também, né, dessa questão dos desdobramentos concretos, a gente tem questões de direito previdenciário, né, que a gente já falou, né, hipoteticamente de obrigação alimentar, falamos de direito sucessório, falamos de adoção de idosos, né, abandono afetivo, mas temos também questões de direito previdenciário, né, que envolve essa afetividade. É bem importante destacar que o direito previdenciário ele sempre foi o primeiro a adotar essas mudanças. Quando se falava em união estável, muitas vezes as companheiras ou os companheiros iam ao INPS ou INSS, né, na época INPS, pedindo o seu direito àquela pensão como viúvo ou como viúva. E era reconhecido, uma vez que comprovasse que aquele casal tinha tido uma convivência duradoura, muitas vezes com filhos. A minha mãe, por exemplo, como eu falei para você,
né? Ela teve todos os direitos previdenciários, ela é pensionista do Exército, ela é pensionista do INSS, mas meu pai, bem ou mal, deixou um documento reconhecendo a união estável. Então, ela levou esse documento e mostrou a existência da união estável. Volta a repetir, não havia casamento. E ela conseguiu esses direitos. Então, o direito previdenciário ele sempre foi meio que vanguardista em relação a isso. Sim, ele a gente vê as decisões nessa direção, né? Exatamente, ele sempre aceitou essas novas constituições familiares. Então, eu acredito que uma criança que teve a sua filiação reconhecida socioafetivamente, ou uma pessoa que teve, como eu falei, o caso daquela senhora que queria um reconhecimento pós-mortem, vai ter todos os seus direitos previdenciários reconhecidos. Tá? Não vejo nenhuma dificuldade, como eu falei para você, por ser uma novidade o reconhecimento da filiação socioafetiva, eu ainda não ouvi dizer 2 desdobramentos desse reconhecimento. Tá? Sim, é tudo muito novo, né? A gente está ainda é tudo muito recente aprendendo e a maioria dos casos são com crianças. Exatamente. Sim, justamente pelo fato, né, da gente pensar nesse instituto como algo recente, a gente pensa muito em crianças. Eu estava até conversando aqui com a Roberta, vou fazer até um alerta aqui de spoiler, tá? Mas tem uma série da Globo sob pressão, né, uma série de médicos, e tem 2 personagens, né, que são casados. Ele teve um filho com uma outra mulher, e essa outra mulher mesmo, ela teve a iniciativa de querer, vamos colocar o nome, né, da nova mulher ali, do ex-marido dela, vamos colocar o seu nome também na certidão, né? Então o garoto, né, o filho, ele tem ali 2 mães, né? No caso, a mãe socioafetiva, a mãe biológica e o pai biológico, né? Então, É a uma gente atitude pensa, muito é bonita, uma né? atitude Vamos muito bonita, é combinar. ficção, mas fica aí o exemplo, né? É Quem uma atitude assistiu, muito altruísta, né? né? Você reconhecer, E é a né? filiação, Todos e concordarem. não tem hierarquia, né? Eu acho que isso é legal também da gente destacar, né? Então, um exemplo Não aqui da tem hierarquia. ficção, não É. tem hierarquia, né? Baseado São os mesmos completamente no afeto, direitos e os mesmos deveres, direitos e com toda deveres, certeza. Questão de exatamente. guarda. Via de mão dupla, né? Se eventualmente há uma separação desse casal, a criança vai ter o direito de convivência com os 3, né? Com os Sim, biológicos e com a socioafetiva, inclusive com eventuais avós e a tem família desses reflexos na 3. convivência também, né? Não apenas a gente está falando aqui de alimentos, mas também na convivência, né? Eu É, acredito que daqui a algum tempo a gente tenha decisões muito interessantes envolvendo essa questão, né? exatamente. Não, Porque isso agora assim, não temos muitas. Direito previdenciário, como você falou, né? Querendo ou não, a gente já tinha uma direção ali anterior, né, em relação a isso, já havia umas decisões sendo tomadas e a gente tem mais tranquilidade aqui em ver um cenário disso acontecendo. Mas esses outros desdobramentos são relativamente recentes, porque como eu você costumo, mesma falou, a adoção unilateral era meio que a regra, né? Era o caminho, eu costumo né? falar que a filiação socioafetiva ela vai percorrer mais ou menos o mesmo caminho da união estável. Só que a união estável já abriu muitos caminhos. Então, vai ser um caminho, entre aspas, mais curto e com menos obstáculos. Né? Sim, Porque esperamos que os sim. requisitos são os mesmos do reconhecimento da união estável, né? Então, fica mais fácil. E só para o nosso ouvinte entender, quando a gente fala que convivência é a antiga visitação. Sim, Mas, a gente tem que parar de chamar de visitação, né? exatamente, Filho porque não é pai e mãe não é visita, né, gente? visita. Por favor, né? Então, Vamos a falar gente com faz esses um nomes. esforço aqui, a gente tem que promover, né, o Exatamente, conceito de o direito de convivência. A convivência, gente está falando de direito exatamente. de convivência, você Lembrando que é conviver um ali direito no seio da da família, criança e o dever do outro, né? Daquele que exatamente. não reside com a criança. Mas Tá? é bem interessante, né? Então, a gente trazendo aqui esse panorama para vocês, esses desdobramentos, né? E aí eu queria te perguntar, né, a gente já está mais se encaminhando para o final aqui, mas pensar em reflexões adicionais sobre o tema, né? Quando a gente conversou a primeira vez, você disse que para tudo, né, na sua vida tem uma música, eu sou meio assim também, né? Então, a gente É, separou uma música aqui que eu acho, né, uma gracinha, assim, né? Assim, lembro da minha infância também um pouco, mas acho que ilustra perfeitamente tudo que a gente conversou aqui, né? Especialmente aí quando a gente pensa em multiparentalidade, né? As famílias, aí exatamente. mosaico e tudo. E aí, conta aí para o pessoal, né, qual é a música, né? Qual é a mensagem Então, final que a gente quer deixar. no filme do Tarzan, né?
foi feito... O Tarzan, na verdade, é muito antigo, mas teve, como todas as animações da Disney, se você for olhar, elas são, assim, um exemplo de direito de família. Você pode pegar qualquer desenho que você vai tirar ali... Aulas para criança, Aulas para as crianças em direito de família, né? E se você for observar bem, o Tarzan é uma filiação socioafetiva, uma vez que ele é adotado pela gorila, né? Pela Kala. Ela encontra no Tarzan aquele filho que ela não tem. E ele encontra na gorila, na Kala, aquela mãe que ele perdeu, porque, para quem lembra, o Tarzan perde os pais, por isso que ele vai para o meio da selva. E a Kala, logo no início, você percebe a afeição que ela tem com a criança. Ela cria como se o filho fosse, mesmo numa comunidade de gorilas. Ela dá carinho, ela dá atenção, ela protege o Tarzan dos predadores, ela educa o Tarzan como um gorila, sim, né? E apresenta a toda a sua comunidade como seu filho, em que pese o estranhamento dos outros gorilas, né? Então, você vê que o filme ele adapta muito bem essa realidade, né? Porque o Tarzan também cuida da mãe, ele defende a mãe dos outros predadores, né? Então, você vê ali uma típica filiação de socioafetividade. A gente vê que é uma relação bilateral, né? E nada melhor do que um exemplo aí, né? Quem não conhece, né, a história aí do Tarzan. Pode ver. Assim, fica a recomendação aí, né? Exatamente. A recomendação e a trilha sonora também, né? O Phil Collins, né? Eu sou mega fã do Phil Collins, né? Sou muito então fã a gente do deixa Collins. aí nas recomendações também, né? Por que não uma trilha sonora aí para acompanhar, né? Você ouvinte aí do Spotify, depois que você acabar de ouvir o episódio, dá um play aí no Phil Collins. You Be in My Por que Heart. não? Por que não? A gente o deixa nome da aí. música. O nome da música é You Be in My Heart, né? E bem nas primeiras estrofes, vou traduzir, tá? Que ele fala assim, for one so small, para alguém tão pequeno, you seem so strong, você parece tão forte. My arms will hold you, meus braços irão te abraçar, keep you safe and warm, manterão você a salvo e aquecido. This bond between us, este elo entre nós, can be broken, não poderá ser quebrado. I will be here, don't you cry, eu estarei aqui, não chore. E no final ele sempre repete, always, para sempre. Então você vê que é um tiro certeiro. A explicação, assim, é o resumo a explicação musical da socioafetividade, né? Eu acho que não tem nada melhor. Quando a Roberto sugeriu, eu falei, não, com certeza a gente vai colocar aí, porque é inovador, assim, na mensagem final aqui. Já deixei muitas reflexões aqui, muitos questionamentos no podcast, mas não com a música, né? E o nome da música é You Will Be in My Heart, né? Você vai estar no meu coração, né? E a socioafetividade é o coração ali, né? Simbolizando também. Então, nada melhor do que, assim, para sintetizar tudo que a gente falou aqui, né? Isso, de afeto, né? Meu inglês, tá? A socioafetividade, não? Que isso? A gente vai deixar a música aí, né? Vou colocar nas referências. Bota no finalzinho, ela tocando. Com certeza. Eu não sei se eu posso por causa de direito autoral, mas seria legal, né? Porque hoje em dia, né? Não sei se pode, mas seria bem legal. E falando em recomendação de música, né? Eu queria te perguntar outras recomendações, né? Claro que a gente vai deixar as suas redes, os seus materiais, né, o que você publicou, né, o seu livro aqui, que eu já falei lá atrás, né, na introdução do episódio, mas eu queria deixar nesse espaço aqui para você, né, te agradecer muitíssimo a participação, né, adorei a nossa parceria, né, esse tema é sem dúvida incrível, né, vamos voltar aqui com certeza para trazer outros temas também, né, ou talvez comentar uma decisão aí relativa à socioafetividade, quem sabe, né, o que teremos. Mas te agradecer, né, muito pela participação e deixar esse espaço livre, né, para você, para fazer recomendações aí de livros, materiais, para quem quiser se aprofundar, né, algum artigo que você tenha lido, né, não só seu também, seus também, mas de outros autores, enfim, né, o espaço é seu. Sobre socioafetividade, eu acho que a obra mais importante que a gente tem é do professor Conrado Paulino Rosa, e ele fala sobre teoria geral do afeto, e ele tem uma sensibilidade incrível ao escrever o tema. É um livro fácil, a leitura fluida, é muito, muito tranquilo de você ler, e assim, é apaixonante. Ele escreve super bem, ele fala uma linguagem tranquila, qualquer pessoa pode ler, não só do direito, tá? Porque ele é muito fluido e é muito interessante. Ele aborda esse tema com uma maestria
impecável, tá? E um segundo livro, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, que teve a coordenação do professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, lá da UERJ. Ele é professor de Direito Civil, lá da UERJ, e nós fazemos parte de uma eletiva sobre direito de família e das sucessões, e fizemos uma obra coletiva desses 20 anos do Código Civil, dos avanços e retrocessos, desde a promulgação em 2002. Então, é uma obra com múltiplos autores, eu sou um deles, né? Falo justamente sobre socioafetividade, mas você tem ali questões de parentalidade, de multiparentalidade, questões sobre responsabilidade civil em direito de família, várias questões de sucessões, super interessante, herança digital, por exemplo, que é um tema que está aí na ordem do dia, né? Então, recomendo muito também esse livro dessa obra coletiva que foi o coordenador, o professor Guilherme Calmon. Não, sem dúvida, excelentes recomendações, né? O livro do Conrado Paulino, né, já foi até indicado aqui, e reiteramos, né, porque é uma obra excelente. Se você quer compreender, né, o afeto, né, o que é isso aqui que a gente conversou, né, tanto, enfim, se aprofundar ainda mais, né, ver todos os desdobramentos, é uma obra mais do que recomendada, e claro, né, também é uma obra com tantos autores, né, como você mencionou, né, inclusive para entendermos sobre o tema, né, essas compilações, assim, com muitos artigos, pontos de vista, né, muito rica, né, então, sem dúvida, grandes recomendações, né, a gente vai deixar as fotos, meus ouvintes já sabem, né, eu coloco tudo lá direitinho, as fotos, recomendações, né, os links, de repente, para algum perfil também, da Roberta, e vamos pensar numa pergunta, né, Roberta, para deixar na caixinha do Spotify para os ouvintes, né? Eles interagem, a gente deixa uma perguntinha lá e eles respondem, né? Ou botam um comentário também no Instagram para entrar em contato com a gente, né? Conversar, que esse bate-bola é muito legal, né? Com os ouvintes, então vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui numa pergunta para deixar aí para vocês. Mas é isso, né? Um tema excelente, né? Adorei recebê-lo, né? Convido já para voltar e para novas parcerias, né? Para fazermos mais episódios. E nos vemos no próximo, né? Roberta também, os ouvintes. Né? Nos vemos aí no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite aí para vocês. Um abraço. Obrigada, Gabi, pelo convite. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.